Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Meus irmãos, amados irmãos e amadas irmãs, glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Hoje, nossa primeira parte do nosso estudo, aleluia, sobre seitas e heresias, vamos estar falando, aleluia, sobre a congregação cristã do Brasil. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas antes de estarmos ministrando a palavra de Deus, vamos estar também agora, meus irmãos, louvando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo. Um olhar de amor, qual olhar do Senhor me atraiu
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo vai estar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, meus irmãos. Cristo vivo está. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Vamos orar, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar a face do Senhor enquanto está perto. Amém. Paz do Senhor Jesus, pastor Evandro Antônio Quirino. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Josué. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmão Pedro Ricardo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Sônia Regina Benjamin de Brito. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Alan. Deus abençoe, da IPDA do Ceará. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão Renato Gonçalves. Deus abençoe a vida do servo de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Silé Azeredo. Deus abençoe. E aleluias, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, nosso irmão Ademir Dia dos Santos. Deus abençoe a vida do servo de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Maria Soledade. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. São esses irmãos que nos dão a alegria da sua presença nessa noite, amém? Peço perdão aos irmãos, estou com um pouquinho meio fanho, amém, glórias a Deus. Vamos dizer assim, eu estou um pouquinho resfriadinho,
Amém. Glórias a Deus, mas vamos, aleluias, orar, buscar a Deus e, aleluias, vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento para que o Senhor Jesus venha estar falando conosco nessa noite. Amado, soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, graças te dou a Deus, graças te dou ao Pai, por este momento, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai, quero estar, ó Pai, suplicando a ti, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai. Neste momento, ó Deus, pedindo mais uma vez, Senhor, o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas e o perdão das minhas fraquezas. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai, vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos perdoar, Senhor, de todos os nossos pecados, seja por pensamentos, por palavras ou por ações. Vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, estar falando conosco nesta noite, ó Deus. Alabraçuri me canta labastéria. Fala conosco, ó Pai, através da tua santa e gloriosa palavra, que eu não venha falar nada, Senhor, de mim mesmo, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar usando a minha boca nesta noite, ó Pai, para estar falando com a tua igreja, para estar falando com a tua noiva. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, neste momento, também apresentar, ó Pai, a vida da família do nosso irmão Ademir Dias dos Santos, apresentar a sua esposa, irmão Márcio, e os filhos Rodolfo e Ricardo. Vai abençoando essas vidas, vai abençoando essas almas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda a vida deles, meu Deus e meu Pai, cobre eles com o teu sangue, Jesus querido. Ó Jesus amado, ó Jesus glorioso, vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai de glória, Deus de poder. Ó Senhor, quero apresentar a vida do aleluias, André Frank, meu Deus. Ó Jesus, visita este moço, Pai, que está com a Covid-19. Senhor, meu Deus e meu Pai, ele está, meu Deus e meu Pai, aleluia, entubado. Jesus querido, Jesus amado, vai visitando este moço, ó Pai. Faz a tua grande obra na vida dele, Senhor. Vai curando, meu Deus e meu Pai, repreendendo, meu Pai, esta Covid-19 da vida dele. Meu Deus e meu Pai, vai curando, vai dando saúde na vida dele, Pai. Mas acima de tudo, ó Pai, que haja salvação da sua alma. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai, faz a tua grande obra, Pai, para a glória do teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, sem perca de tempo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 19, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 19, somente o verso 19. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Adriele Santos, Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. 1 Coríntios, glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, capítulo 11 e o verso, aleluias, 19. Aleluias, nos diz a Sagrada Escritura. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Repetindo, meus irmãos, o versículo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
somente aqui. Glórias a Deus, glória a Jesus. Bom, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vamos estar falando esta noite, aleluias, mediante a palavra de Deus, sobre a congregação do Brasil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A congregação cristã do Brasil, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ela foi fundada, meus irmãos, pelo missionário ítalo-americano chamado Luigi Francescon. Amém? Ela foi, no caso, fundada, a congregação cristã do Brasil, fundada pelo missionário italiano naturalizado americano, Luigi Francescon. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, santo é o nome do Senhor. E o Luigi Francescon, meus irmãos, ou Louis Francescon, né, em inglês, né, glórias a Deus, ele era pentecostal, amém? Luigi Francescon era pentecostal, e ele morava numa cidade, meus irmãos, chamada Chicago, nos Estados Unidos, uma cidade muito conhecida, amém? E ele dedicou-se ao trabalho de evangelismo, né, glórias a Deus, glória a Jesus. E ele promoveu várias conferências, meus irmãos, várias conferências em várias cidades ali nos Estados Unidos, amém? E também fora dos Estados Unidos, amém? E por onde o Luigi Francescon passava, né, para pregar o evangelho, os seus seguidores, eles abriram e mantinham as chamadas casas de oração, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. É assim que os adeptos da congregação cristã do Brasil citam as suas igrejas. São as famosas casas de oração. Amém? Glórias a Deus. E todos, especialmente os italianos, né, por serem conterrâneos ali do Luigi Francescon, eles nutriam um grande respeito e consideração, aleluias, pela pessoa do Luigi Francescon e também pelo seu trabalho como missionário. Amém? E também pelo bom testemunho que o Luigi Francescon dava. Amém? Ele tinha uma vida íntegra, ou seja, o Luigi Francescon, ele dava bom testemunho mesmo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. O Luigi Francescon, meus irmãos, ele, louvado seja o nome de Jesus, ele viajou para Buenos Aires, meus irmãos. E ele estava acompanhado dos seus amigos chamados Guglielmo Lombardi e Lúcia Mena, amém? Glórias a Deus. E lá na Argentina, eles abriram uma casa de oração. A congregação cristã na Argentina é conhecida como Assembleia de Deus na Argentina. Ou seja, cada lugar do mundo, vamos dizer assim, a congregação cristã, ela tem um nome diferente em cada país do mundo, amém? Por exemplo, a congregação cristã na Itália é a Assembleia de Deus da Itália. Amém? E por aí vai. Glórias a Deus, glória a Jesus. Em 1910, meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus, Luigi Francescon, né? Francescon, ele viajou para São Paulo, ele veio aqui para São Paulo, né? Para realizar trabalhos de evangelismo na cidade paulistana. E ele fez esse trabalho, vamos dizer assim, nos bairros onde havia um grande número de imigrantes italianos, né? Por exemplo, o bairro do Bexiga, em São Paulo, é um bairro conhecido muito ali por ter uma grande concentração de descendentes de italianos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, o Luigi Francescon, ele fazia os seus trabalhos de evangelismo justamente nessas localidades aonde havia descendentes, filhos, netos ou bisnetos de italianos ali concentrados. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, e através desse trabalho de evangelismo, nasce a congregação cristã no Brasil. Amém? Logo após esse trabalho de evangelismo, e vamos dizer assim, esta inauguração da igreja Congregação Cristã do Brasil, o Luigi Francescon, ele veio aqui para o norte do Paraná, amém?
mais precisamente para a cidade de Santo Antônio da Platina, que é uma cidade aqui no interior do Paraná. Glórias a Deus, glória a Jesus. E ali ele evangelizou, fez um trabalho de evangelismo, deixou seguidores, né? Mesmo em face à perseguição do catolicismo, porque, meus irmãos, aqui o norte do Paraná é um estado, glórias a Deus, glória a Jesus, que, aleluias, quem mora aqui no Paraná sabe que ali o norte do Paraná, o povo lá é bastante católico. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles guardam as tradições do catolicismo romano, ali é muito forte. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, o Luigi Francescon, ele sofreu perseguição quando veio aqui no norte do Paraná para estabelecer casas de oração. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Logo após isso, meus irmãos, Francescon, ele volta para os Estados Unidos, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Só que, claro, ele vai e volta, né, para os Estados Unidos porque como ele tinha, no caso, residência nos Estados Unidos. Ele morava em Chicago. E claro que o Luigi Francescon, sempre quando podia, ele vinha ao Brasil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, com o propósito, né, de estar supervisionando, né, o trabalho que ele havia começado. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A sede da Congregação Cristã do Brasil, meus irmãos, ela fica localizada ali no bairro do Brás, em São Paulo. Amém? E segundo dados estatísticos, a capacidade dessa igreja sede ali em São Paulo, ela possui uma capacidade, meus irmãos, para comportar 4.000 pessoas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. A congregação, meus irmãos, elas mantêm relatórios anuais, né? Com o número de batismos realizados e casas de orações estabelecidas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E de acordo com esses relatórios, meus irmãos, mais de 2 milhões de pessoas, meus irmãos, já foram batizadas pela seita, que mantém ainda quase 8.000 casas de oração no país, principalmente em estados como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Amém? É onde tem a maior concentração das igrejas da CCB, né? Da Congregação Cristã do Brasil. Agora, meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus. Agora vem a pergunta: por que a Congregação Cristã do Brasil ela é considerada como uma seita falsa, né? Meus irmãos, há inúmeras razões, há muitas razões, né, que confirmam, né, meus irmãos, que a Congregação Cristã do Brasil é uma seita, né? Uma seita falsa e anticristã. Por quê, meus irmãos? Porque eles negam e distorcem algumas doutrinas fundamentais do cristianismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, eles distorcem doutrinas estabelecidas pela igreja primitiva. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A congregação cristã, meus irmãos, do Brasil, ela em hipótese nenhuma ela pode ser considerada uma religião cristã. Amém? Ela é herética, né, meus irmãos? Ela prega heresias e acaba, através dessa pregação dessas heresias, confundindo a mente daqueles cristãos simples, né, meus irmãos? Que muitas das vezes estão até numa igreja saudável, quem sabe até mesmo um cristão que está numa igreja de doutrina, por exemplo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É aquele irmão que de repente não tem muito domínio da Bíblia. Esses aí são, vamos dizer assim, os preferidos, né, da Congregação Cristã do Brasil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E quando nós pegamos os artigos de fé, né, da Congregação Cristã do Brasil, meus irmãos, os primeiros artigos de fé escritos pelo Luigi Francescon, nós vemos que, aleluia, que no princípio da obra, né, quando se iniciou a Congregação Cristã do Brasil, eles não tinham nada de heresia, não. Amém?
Eles não tinham nada de heresia. Repito, a congregação cristã no Brasil, nos seus primórdios, no seu começo, eles andavam de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos deixar esse ponto bem claro aqui. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, não havia nada de herético no grupo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas, meus irmãos, com o passar do tempo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, com o passar dos anos, a maioria dos propagadores do movimento, dos pregadores da CCB, eles não pregam mais, meus irmãos, vamos dizer assim, aquilo que o fundador escrevia em seus artigos de fé. Amém? Ou seja, os pastores ou anciões, como eles chamam na congregação cristã no Brasil, não pregam mais aquilo que Luigi Francescon pregava no começo. Eles não pregam mais. Estão completamente fora do foco, do objetivo da que Luigi Francescon havia estabelecido na congregação cristã do Brasil em seu começo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E isso, meus irmãos, se deve muito também à questão da falta de instrução, né, e do conhecimento bíblico, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, do povo da CCB. Por quê? Eles, meus irmãos, a igreja Congregação Cristã no Brasil, eles não incentivam nenhum dos seus membros a fazer nenhum tipo de estudo bíblico. Eles não incentivam o povo a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, com isso, né, por causa desse fato, né, as ideias pregadas pelos membros, pelos adeptos da seita, né, glórias a Deus, são completamente diferentes das mensagens que Luigi Francescon pregava no início do século. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. No caso, essas ideias? Quais são essas ideias que a congregação cristã do Brasil hoje prega? Glórias a Deus. Hoje, a Igreja Congregação Cristã do Brasil prega mensagens antibíblicas, anticristãs e heréticas, né? Mas, embora, meus irmãos, há, sim, pessoas dentro da congregação cristã que não concordam com essas heresias pregadas pelos obreiros atuais hoje, glórias a Deus, glória a Jesus, essas pessoas, sim, que estão dentro da congregação cristã, mas que não concordam com as heresias pregadas, essas sim podem ser consideradas cristãs. Essas são cristãs, são pessoas cristãs, e que elas estão comprometidas com o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, não é todo o pessoal da congregação cristã do Brasil que concorda com essas pataquadas que os pregadores aí pregam. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. São muitas das vezes pessoas que estão ali na congregação cristã do Brasil, mas que leem a Bíblia, que meditam na palavra de Deus, que levam uma vida de oração, que, aleluia, a verdade já foi manifesta a esses irmãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Já vamos chegar lá, irmão Evandro Antônio Quirino. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar apresentando aqui, meus irmãos, algumas heresias, né? Algumas, né? Porque tem muitas, né? Que não daria para apresentar tudo em uma live só. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A primeira coisa, vamos falar sobre o orgulho religioso da CCB. Amém? Vamos falar sobre o orgulho religioso. Meus irmãos, o que eu posso deixar aqui para os irmãos bem claro, aleluias, uma das características, né, vamos dizer assim, algo que fica bem nítido quando os irmãos querem identificar uma seita falsa, é a afirmação que somente eles são a igreja certa. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Que somente a igreja deles está certa. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Isso é uma característica, é algo que os irmãos
vão perceber em um determinado grupo, porque eles vão dizer que somente eles estão certos, que os demais estão errados. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, essa igreja, meus irmãos, ela pode ser caracterizada como um grupo sectário. Amém? Glórias a Deus. Além de sectário, ou seja, que né, somente se identifica como a igreja certa, são orgulhosos. E eles também desprezam e criticam, meus irmãos, as demais igrejas cristãs. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. No caso, a congregação cristã do Brasil, meus irmãos, como tantas outras seitas, meus irmãos, acredita que somente eles estão certos e que só eles são salvos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E eles também, amados, têm a capacidade, a cara de pau, de dizer que as outras igrejas evangélicas, né, pregam mentiras e que não há salvação, meus irmãos, para aquele que não faz parte da congregação cristã do Brasil, ou seja, aquele que não é batizado na CCB. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A Bíblia, meus irmãos, no entanto, chama esse tipo de pessoas como orgulhosos e ignorantes. Amém? Que, aleluias, apesar de não entenderem nada, meus irmãos, sobre Cristo, glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus, eles estão envaidecidos, meus irmãos, com a ideia de serem, aleluias, sábios aos seus próprios olhos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 4, olha o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 4. Se alguém ensina alguma... Vou ler o 3, na verdade, amém? 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparte-te dos tais. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, aleluias, glórias a Deus, eles estão envaidecidos, meus irmãos, porque eles se acham muito sábios, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E com esse tipo de atitude, meus irmãos, com esse orgulho, essa ignorância toda acerca da palavra de Deus, CCB eles fazem com que muitas pessoas, muitos crentes sinceros acabem abandonando, meus irmãos, a genuína fé cristã. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Em Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Marcos, capítulo 7, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Irmãos, me perdoem por eu tô com a minha voz bem ruizinha, eu tô bem fanho. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Tô falando meio nasado. Glórias a Deus, glória a Jesus, mas vamos estar pregando a palavra de Deus e ministrando a palavra do Senhor hoje. Marcos, capítulo 7, versos 7 e 8, diz assim: em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, aqui em Marcos, Jesus, glórias a Deus, classifica esses tipos de pessoas que ficam ensinando preceitos de homens como hipócritas. Hipócritas. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. São hipócritas. Por quê, meus irmãos? Eles não ensinam, aleluias, a verdade divina, a verdade da palavra de Deus, e ao invés de eles ensinarem a verdade, ficam ensinando preceitos humanos.
Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora, um outro ponto, glórias a Deus, né? Uma outra prática, glórias a Deus, glória a Jesus, que não tem, vamos dizer assim, respaldo bíblico, é o rebatismo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. É o rebatismo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Os membros da congregação cristã do Brasil, meus irmãos, eles rebatizam, meus irmãos, aqueles que vêm de outra igreja evangélica. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles afirmam que essas pessoas que são de outras igrejas evangélicas, que migram para CCB, eles não foram batizados em nome de Jesus. Amém? E eles afirmam que Pedro, meus irmãos, Pedro, o apóstolo Pedro, ele recebeu uma nova revelação no dia de Pentecoste, conforme está lá em Atos 2,38. Vamos ler, meus irmãos, para a gente entender o contexto correto dessa passagem. Atos capítulo 2, verso 38. Glória a Jesus, glórias a Deus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, quando Pedro falou acerca para que aquele povo, glórias a Deus, glória a Jesus, se arrependesse, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, foi uma força de expressão de Pedro. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, porque eles precisavam, aleluias, serem batizados, aleluias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. Glórias a Deus, glória a Jesus. Por exemplo, quando eu oro, faço uma oração, peço para que Jesus cure aquela pessoa, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Quando a gente ora para uma pessoa enferma, a gente ora e finaliza a oração, louvado em nome de Jesus, pedindo para que seja feito em nome de Jesus Cristo. Então, Pedro, quando estava falando para o povo se batizar, após a pregação do qual 3.000 almas foram salvas, aleluia, as almas, louvado seja o nome de Jesus, após a pregação, perguntou a Pedro: o que nós vamos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro diz que eles precisavam ser batizados com urgência, glórias a Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, glórias a Deus, glória a Jesus. Não é porque era para batizar o povo em nome de Jesus. Até porque, glórias a Deus, glória a Jesus. Jesus, meus irmãos, ele não muda nada daquilo que ele fala na sua palavra. Amém? Jesus não muda nada daquilo que ele fala através da sua palavra. Até porque, meus irmãos, dias antes da pregação de Pedro, dias antes do Pentecostes, glórias a Deus, glória a Jesus, quando Jesus ressurreto, glórias a Deus, glória a Jesus, em Mateus 28:19, glórias a Deus, diz a Sagrada Escritura. Olha o que Jesus, aleluias, ordenou acerca do batismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e irmãs, se nós pegarmos esses dois versículos e fazermos uma comparação, vemos que, glórias a Deus, glória a Jesus, Pedro não ordenou que ninguém fosse batizado em nome de Jesus. Foi uma força de expressão. Glórias a Deus, glória a Jesus. Foi aleluias, um incentivo para que o povo fosse batizado para a remissão dos pecados. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, o sentido do texto de Atos 2:38, glórias a Deus, significa que aos judeus que ouviram
a mensagem de Pedro, aleluia, no dia de Pentecoste, aleluias, glórias a Deus, aquela mensagem para este povo, essa mensagem que foi dirigida ao povo judeu, glórias a Deus, glória a Jesus, que eles repousariam a sua esperança, aleluia, e a sua confiança na autoridade messiânica, na autoridade de Jesus. Ou seja, estava toda a sua esperança e confiança do povo judeu, estaria na pessoa bendita de Jesus. Amém? Esse é o contexto correto de Atos 2:38. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E se nós pegarmos, meus irmãos, aleluia, a literatura da igreja primitiva, glórias a Deus, glória a Jesus, tanto, aleluia, do primeiro século quanto do segundo, nós vamos ver, aleluias, glórias a Deus, um testemunho claro de que a igreja, ela sempre manteve, meus irmãos, sempre manteve a ordenança de Jesus em Mateus 28:19. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E um dos exemplos, meus irmãos, clássicos é um livro chamado Didaque, né? O Didaque, que também é conhecido como o Ensino dos 12 Apóstolos, ele foi escrito no começo do século II, meus irmãos. E lá no capítulo 7, glórias a Deus, glória a Jesus, há um manual, meus irmãos, nesse livro, que fala a respeito do batismo, amém? Onde lá está escrito bem claramente, meus irmãos, que a igreja cristã primitiva, ela batizava em nome da Trindade, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Assim como Jesus ensinou em Mateus 28:19, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, aleluias, rebatizar alguém, ela jamais foi prática da igreja primitiva, amém? Não há no Novo Testamento, meus irmãos, nem na história da igreja cristã, registro de rebatismo feito ou aprovado, meus irmãos, pelo ramo oficial, né, meus irmãos, da igreja. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O único caso de rebatismo, meus irmãos, aleluia, o único caso de rebatismo encontrado na Bíblia só tem em Atos 19. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. O único caso, mas eu vou explicar o porquê. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos capítulo 19. Vamos lá? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos 19, verso 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Presta atenção, meus irmãos. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 homens. Então, meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus. Em Atos 19, aleluias, aleluias, que estavam em Corinto, esses 12 homens de Corinto, glórias a Deus, eles foram batizados novamente, glórias a Deus, porque eles haviam sido batizados com o batismo de João. Glórias a Deus, glória a Jesus, que era o batismo para arrependimento, né? Que tinha, aleluia, significado, aleluias,
e vamos dizer assim, um aspecto até, em certo ponto, diferente do batismo ordenado por Jesus em Mateus 28:19. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, ele era bem diferente do batismo instituído por Jesus, meus irmãos, antes de Jesus ser assunto aos céus. Amém? Então, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, aqueles 12 homens de Corinto precisaram ser batizados. Aleluias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E a Bíblia, meus irmãos, ela é bem clara, bem direta quando se fala do batismo. Também temos a referência aqui em Efésios, capítulo 4, aleluias, verso 5. Diz a Sagrada Escritura: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Glórias a Deus, glória a Jesus. E, meus irmãos, a circuncisão, meus irmãos, era um ato, né, sem repetição. Amém? Ou seja, a circuncisão, no caso dos homens, era feita apenas uma vez só. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus no tempo do Antigo Testamento. Glórias a Deus, glória a Jesus. Que se nós formos colocar isso por analogia, ela, no caso, a circuncisão, ela precede o batismo do Novo Testamento. Amém? O batismo de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, glórias a Deus, glória a Jesus. Visto que, no caso, o batismo cristão, ele é paralelo à circuncisão, isso a gente vê e aprende, meus irmãos, lá em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Olha só o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, aleluias, o povo da CCB rebatiza pessoas que são de outras igrejas evangélicas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome de Jesus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vamos falar sobre uma prática que eu creio que isso daí, meus irmãos, toda seita pratica isso. Todas as seitas que nós tratamos aqui, desde quando nós iniciamos os estudos sobre seitas e heresias, nós vimos essa prática em todas, 100%. Os irmãos sabem qual que é? Qual é a prática que os grupos das seitas e heresias praticam? Todas que nós vimos aqui fizeram isso. Se os irmãos prestarem atenção nas outras lives, aleluias, os irmãos vão aleluias. Os irmãos lembram? Uma prática muito, olha, que todas as seitas fazem. Todas. Mas que a gente viu aqui, todas vimos que fizeram isso. Amém? Eu vou falar aqui, meus irmãos. É o proselitismo. Eita glória! É o proselitismo. Amém? Todas as igrejas, Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia e Congregação Cristã também pratica o proselitismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. É verdade, irmãos. Pratica sim, né? Então, meus irmãos, e isso daí, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias, é uma prática, aleluias, que caracteriza uma seita falsa, é o proselitismo. Glórias a Deus, glória a Jesus. E no caso, o povo lá da Congregação Cristã do Brasil, eles são, meus irmãos, essencialmente proselitistas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Por quê? Eles ficam caçando aí os futuros adeptos, né? Os futuros membros da CCB,
geralmente entre os membros de outras igrejas evangélicas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E no caso, eles se valem, né, muitas das vezes dessas pessoas já terem sido evangelizadas, né? Glórias a Deus. E eles acabam meio que tentando, vamos dizer assim, convencer as pessoas, esses irmãos evangélicos. Minha irmã, a irmã Celeste Heredo, o proselitismo, irmã, eu vou definir isso numa expressão. São os famosos pescadores de aquário. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, eles pregam o evangelho de Jesus Cristo aonde o evangelho já foi estabelecido. Isso que é ser proselitista. Os famosos pescadores de aquário. Amém? Então, proselitistas, pescadores de aquário. Pronto, lembrou dessa expressão, Deus irmãos já... Aleluias! Já vão saber o que é um prosélito. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, eles se valem, muitas das vezes, glórias a Deus, glória a Jesus, das pessoas já terem sido evangelizadas, já terem, né, um certo conhecimento da palavra, e eles tentam jogar uma conversinha, né, convencer tais pessoas para estarem sendo membros da congregação cristã no Brasil. Então, meus irmãos, os membros da congregação cristã hoje, eles não fazem trabalho de evangelismo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém? Mas o que eles fazem, meus irmãos? Eles injetam, meus irmãos, o fanatismo na mente dos ingênuos, meus irmãos, e dos menos conhecedores da verdade, aqueles que não têm o hábito de manusear a palavra de Deus como se deve. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E para eles conseguirem, no caso, os seus objetivos, meus irmãos, eles usam, meus irmãos, muitas das vezes até de meios mundanos, meus irmãos, meios mundanos e pecaminosos, como, por exemplo, a difamação, a calúnia e a ameaça. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então eles se valem desses recursos, meus irmãos, para estarem, glórias a Deus, pescando no aquário dos outros. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E claro que esse tipo de trabalho, meus irmãos, não vem de Deus de jeito nenhum. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Não vem de Deus. Então, meus irmãos, o cristão autêntico, o cristão genuíno, verdadeiro, glórias a Deus, glória a Jesus, ele, aleluias, ele segue, aleluias, o conselho que está lá em Tito, capítulo 3, verso 10, amém? Que diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Evita. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E também, segunda carta de João, segunda carta de João 10. Amém? Segunda João 10. Glórias a Deus, diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em sua casa, nem o tão pouco saudeis. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vamos para um outro aspecto, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Sonhos, revelações, sentimentos ao invés de Bíblia. Meus irmãos, nós estamos entrando nesse assunto aqui da congregação cristã a respeito de sonhos, revelações e sentimentos ao invés da Bíblia. Eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que eu creio em revelação, sim. Amém? Eu creio. Como a maioria dos irmãos aqui, dos irmãos que estão aqui, todos creem em revelações. Mas revelações, meus irmãos, desde que essa revelação ela tenha base bíblica. Amém? Toda revelação que tem base bíblica, os irmãos podem estar certos. Ela é de Deus. Amém? Revelação que não tem base bíblica não é de Deus. Amém? Então eu quero deixar bem claro que eu creio em revelações, sim, desde que ela esteja em harmonia com a palavra. Amém? Então,
Glórias a Deus, glória a Jesus. Isso daí, irmã Janeide Maria Teixeira, isso aí é prática proselitista, amém? Essa tua amiga aí é a verdadeira pescadora de aquário. Isso sim, amém? Então, eu já deixando aqui bem claro, antes de eu estar explicando aqui para a irmã Janeide Maria Teixeira, né? Então eu creio em revelação sim, desde que ela esteja em harmonia com a palavra. Amém? Então agora nós vamos tratar sobre isso aí. Amém? Porque os membros da congregação cristã do Brasil, meus irmãos, eles vivem de sentimentos. Amém? Eles vivem de sentir. Eles têm que sentir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Pois tudo que eles fazem, meus irmãos, tanto dentro do templo, glórias a Deus, como fora, eles atribuem tudo isso, meus irmãos, por eles terem sentido pelo Espírito. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, eles fazendo isso, eles estão agindo como se fossem robôs nas mãos de Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E eles dizem, meus irmãos, olha só, que é desnecessário o estudo das Escrituras, meus irmãos, ou de assuntos, no caso, assuntos referentes à palavra de Deus, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E sempre estão apelando aí para as revelações particulares. Amém? Revelações particulares. Glórias a Deus, glória a Jesus. Substituindo então, meus irmãos, aleluia, o conhecimento e o estudo das Sagradas Escrituras por seus próprios sentimentos e emoções. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, eles usam esses sonhos, revelações e sentimentos, meus irmãos, também para defender suas práticas, amém? E seus pontos de vista, né? E eles usam até mesmo, meus irmãos, versículos da palavra de Deus completamente fora de contexto, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Conseguindo com isso, né, meus irmãos, enganar os ingênuos, né? E aqueles que têm pouco entendimento da palavra de Deus, que têm pouco conhecimento da Bíblia. Amém? E no caso, lá em Mateus 24, Mateus 24, 24, glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia, santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus, afirmou, meus irmãos, afirma que, glórias a Deus, glória a Jesus, haveriam falsos cristos e falsos profetas, meus irmãos, os quais fariam sinais que enganariam muita gente. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, aleluias, se eles recebem, meus irmãos, toda essa revelação, né? Vamos dizer assim, essa revelação, esses sonhos aí, glórias a Deus, glória a Jesus, e esses sentimentos, né? No caso, fazendo com que com isso seja desprezado o estudo da santa e poderosa palavra de Deus, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, para quê? Por que eles fazem uso, ou para que eles usam, meus irmãos, Bíblias traduzidas para o português, meus irmãos, por estudiosos das igrejas chamadas tradicionais? Por quê que eles usam Bíblias em português, né, meus irmãos? Pelos estudiosos das igrejas, né, tradicionais, né? Então, por que, vamos dizer assim, eles não editam uma Bíblia, né, baseada, né, meus irmãos, em suas experiências, em seus sonhos e revelações particulares, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles podiam fazer isso, fazer como os TJs fizeram, né? Você sabe que os TJs, meus irmãos, eles têm uma Bíblia de edição das Testemunhas de Jeová. Então, vamos dizer assim, que se a congregação cristã no Brasil não estuda a Bíblia, eles têm Bíblia em casa, mas só está servindo só para juntar poeira, glórias a Deus, glória a Jesus, então para eles é mais fácil eles editarem uma Bíblia, glórias a Deus, glória a Jesus, né,
baseado em sonhos, das revelações particulares deles lá e nos sentimentos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, a nossa regra de fé, a nossa única regra de fé, de prática, meus irmãos, glórias a Deus, é a palavra de Deus. Amém? O crente verdadeiro, o crente que quer morar no céu, meus irmãos, tem a sua vida norteada pela palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A gente não pode, meus irmãos, de forma nenhuma, estarmos aí confiados em sonhos, revelações particulares, né? Ou sentimentos, meus irmãos. Porque o que diz lá em Jeremias, capítulo, aleluias, glória a Jesus, 17:9, enganoso é o coração, aleluias, mais do que todas as coisas. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, o coração humano é enganoso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meus irmãos, essas pessoas que são guiadas por sonhos e revelações, meus irmãos, revelações essas que não têm base bíblica, deixar isso bem claro. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles são tipo de pessoas, meus irmãos, que são levados de um lado para o outro, com uma onda do mar, meus irmãos, levada de um lado para o outro. Glórias a Deus, glória a Jesus, porque, meus irmãos, aleluias, houve muitas pessoas, meus irmãos, que afirmavam ter tido revelações especiais de Deus. Glórias a Deus. Pessoas essas, meus irmãos, que já até estudamos aqui, aleluia, em outras lives de doutrina aqui acerca de seitas e heresias. E os irmãos vão conhecer algumas aqui. Por exemplo, aleluias, glória a Jesus. Essas revelações, meus irmãos, e elas são contraditórias, meus irmãos. Essas revelações, esses sonhos, elas contradizem a palavra de Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. E teve mais também, meus irmãos, falsos profetas também tiveram esse tipo de revelações especiais. Falsos profetas que eu posso citar aqui, por exemplo, como Ellen White, Joseph Smith e Reverendo Moon e tantos outros, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Eles afirmavam também, meus irmãos, que tiveram revelações e todos eles andavam fora da palavra de Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. E meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Se tiver que escolher, meus irmãos, entre ficar com a Bíblia e ficar com sentimentos, sonhos ou revelações de outras pessoas, meus irmãos, revelações particulares de outras pessoas, meus irmãos, o crente verdadeiro, o crente que quer morar no céu, o crente que ama a sã doutrina do Senhor Jesus de verdade mesmo, ele vai ficar sempre com a palavra de Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Palavra de Deus em primeiro lugar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, porque, meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a fonte, meus amados, de toda autoridade, de toda crença. A palavra de Deus, meus irmãos, alabrassuri me canta labastéria, oribalabassuri me canta labás, ela é anagassuri me canta labás, ribalabassuri me canta labaia, aleluias, a maior das revelações para o ser humano, alabrassuri me canta labás, aleluias, encontrar a salvação, anagassuri me canta labás, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, glórias a Deus, glória a Jesus. Lembre-se disso, meus irmãos, eu vou repetir mais uma vez, revelação de Deus tem que estar em harmonia com a palavra. Revelação de Deus tem que ter base bíblica. Se revelação for de contra a Bíblia, não é de Deus coisa nenhuma. Oh, rabassuri me canta labás, alabassuri me canta labastéria. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, aleluias, o crente sincero, o crente fiel, anagassuri me canta, vai ficar com a Bíblia sempre. Oh, maravilha! Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oh, rabassuri me canta labás. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo
é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Orai surimicam talabás. Glórias a Deus, glórias Jesus Cristo. Cultura e estudo, meus irmãos. Vamos estar fazendo, aleluias, só mais essa parte do estudo. Amém. E na semana que vem, permitindo Deus, nós vamos concluir, aleluias, o estudo sobre congregação cristã do Brasil. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Vamos falar sobre cultura e estudo. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, os membros da congregação cristã do Brasil, glória a Jesus, glórias a Deus, eles defendem a ideia de que o ancião, né, que no caso é o equivalente ao pastor para nós, glórias a Deus, glória a Jesus, ele não precisa, meus irmãos, de nenhum tipo de estudo para pregar o evangelho. Amém? Eles dizem que todo o conhecimento necessário é dado diretamente pelo Espírito Santo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles afirmam que estudar é adquirir a sabedoria do mundo e não a divina. E eles usam o texto, meus irmãos, aqui de Mateus 10, 19 e 20. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém. Mateus 10, 19, 20. Diz a palavra de Deus: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então essa é a referência da CCB aí com relação à cultura e estudo. Amém? Mas, meus irmãos, se nós prestarmos atenção com relação a essa passagem, glórias a Deus, glória a Jesus, se a gente fizer uma análise dessa passagem com cuidado, com cautela, dentro do contexto correto, óbvio, né? A gente vê, meus irmãos, que não há nenhuma sugestão ou ideia ou incentivo, né, para que o crente ele relaxe quanto à questão do estudo da palavra de Deus, meus irmãos, e do conhecimento da verdade. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Não é isso que o versículo está querendo dizer, não. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o versículo aqui, meus irmãos, eles não dá nenhuma ideia, nenhuma sugestão, aleluia, de que o crente, meus irmãos, deixe de estudar a Bíblia, deixe de ler a Bíblia, deixe de se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Essa passagem, meus irmãos, na verdade, o contexto correto dela, meus irmãos, é quanto ao comportamento do crente na hora da aprovação. Amém? Glórias a Deus. Caso um de nós aqui venha ser entregue aos tribunais ou à presença de alguém responsável pelo governo de algum lugar. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então isso não... E essa passagem não diz respeito quanto ao fato de o crente não estudar, mas sim quanto ao comportamento do crente em meio às lutas, às tribulações e às provações, caso nós venhamos ser entregues aos tribunais. Amém? Esse é o contexto correto de Mateus 10, 19 e 20. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E também, meus irmãos, a congregação cristã do Brasil, eles citam o exemplo dos apóstolos, meus irmãos, apóstolos. E eles afirmam, irmãos, que os apóstolos eram leigos, né, indoutos e iletrados. Mas, meus irmãos, isso não é verdade não, viu? Glórias a Deus, Pedro, que era uma das colunas da igreja, meus irmãos, ele conhecia os textos do Antigo Testamento, meus irmãos. Como também ele ouviu de Jesus, meus irmãos. No caso, o mestre, né? O mestre Jesus, todos os ensinamentos que foram precisos para ele aprender, né, meus irmãos, antes dele estar dando início ao seu ministério terreno. Amém?
Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, alabrassuri me canta alabastéria. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo, meus irmãos, que era conhecido como um dos maiores eruditos, aleluias, da igreja primitiva, né? Ele era intérprete da lei, fariseu de fariseus, né? Como ele mesmo se definia, né? Depois que ele foi batizado, meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus, Paulo, ele ficou 3 anos, meus irmãos, 3 anos em meditação e reflexão, meus irmãos, no deserto da Arábia. Amém? Para somente depois disso iniciar seu ministério. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. E quando Paulo estava preso em Roma, meus irmãos, quando Paulo estava preso em Roma, ele pediu a Timóteo, né? Glórias a Deus, seu filho na fé, que fosse trazido os livros, né? E os pergaminhos, né? Então, meus irmãos e irmãs, Paulo, em nenhum momento, meus irmãos, ele rejeitava consultar, além da Bíblia, da sua época, os livros disponíveis que estavam ao seu dispor. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Tanto que se nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, glórias a Deus, capítulo 3, desculpa, 3:8, diz a palavra de Deus, meus irmãos. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, Paulo estava citando o nome de 2 homens, glórias a Deus, glória a Jesus, que não são citados, aleluias, no Antigo Testamento, que resistiram a Moisés, aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Aonde se acha, meus irmãos, que Paulo teria encontrado o nome desses 2 homens, Janes e Jambres, né? Se não, por exemplo, numa literatura extra-bíblica. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus, louvasse o nome de Jesus. Meus irmãos, há vários versículos na palavra de Deus, meus irmãos, que incentiva que nós, crentes de sã doutrina, devemos sim termos conhecimento da palavra de Deus, da leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, e também de outras formas de estudo e de aprendizagem. Quer ver, meus irmãos? Provérbios 9:9. Amém? Provérbios, capítulo 9, verso número 9. Glórias a Deus, glória a Jesus. Provérbios 9:9. Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 9, verso 9, diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, ele aumentará em doutrina. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 13:52, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Mateus 13:52 diz assim, meus irmãos: e ele lhes disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. 2 Timóteo, né? Capítulo 2. 2 Timóteo 2. Glórias a Deus, glória a Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glórias a Deus, glória a Jesus. E além de tudo, meus irmãos, além de tudo isso, os membros da congregação cristã, eles se esquecem, meus irmãos, que eles mesmos, meus irmãos, têm
a Bíblia Sagrada em suas mãos hoje. E que, glórias a Deus, houve um grupo de pessoas, de homens, que se dedicou, meus irmãos, ao estudo da Bíblia Sagrada, ao estudo das letras, da cultura, meus irmãos, para traduzir a Bíblia para o nosso idioma. Amém? Porque, meus irmãos, não sei se o irmão sabe, mas para fazer a tradução de uma Bíblia, é necessário que a pessoa que queira traduzir uma Bíblia, ela tem que saber o grego e o hebraico. Amém? Ela tem que estudar o grego e o hebraico. E além disso, estudar o português também. Glórias a Deus, glória a Jesus, com muita profundidade. O próprio inário, meus irmãos, que a Congregação Cristã do Brasil, eles utilizam geralmente nos cultos, tem hinos, meus irmãos, escritos por grandes estudiosos, meus irmãos, e que não pertenciam à Congregação Cristã do Brasil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, glórias a Deus, glória a Jesus. A maioria desses hinos da Congregação Cristã do Brasil, eles pertenciam geralmente a igrejas como Metodista, Batista, Presbiteriana, Luterana e outras. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, é óbvio que Deus pode chamar uma pessoa que não tenha muito estudo, meus irmãos, nenhuma cultura para pregar o evangelho? Claro que pode, Deus pode sim. Deus pode chamar uma pessoa muitas vezes simples, humilde, que aleluias, mal escreve o nome direito. Deus pode usar, glórias a Deus, glória a Jesus, sim, para fazer a obra dele. Amém? Só que, meus irmãos, nós não podemos colocar isso como desculpa, glórias a Deus, glória a Jesus, para que muitas vezes uma pessoa não pode colocar isso como desculpa, para que ela não venha querer estudar a palavra de Deus, para que ela não venha se preparar para estar pregando o evangelho, não. Isso aí não é desculpa, não. Até porque, meus irmãos, há vários testemunhos aí que a gente conhece de pessoas que aprenderam a ler, glórias a Deus, lendo a Bíblia, procurando conhecer, lendo a palavra de Deus. Amém? E essas pessoas acabaram aprendendo a ler e escrever, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, aleluia, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus capacita, aleluia, a pessoa a quem Deus chama. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E Ele nos usa, meus irmãos, em nossas fraquezas, em nossas limitações, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus, mas nunca, 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 aleluia, Deus usa o preguiçoso para sua obra. Amém? Deus não usa crente preguiçoso, que não gosta de estudar a Bíblia, que não gosta de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus. Deus não usa crente preguiçoso. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, a sabedoria, meus irmãos, que vem do alto, que é aleluia, que vem do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é uma bênção na vida do crente, meus amados. Glórias a Deus, glória a Jesus. Quanto que a ignorância, ao contrário, nos leva a erros e afirmações ridículas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque assim, meus irmãos, a ignorância, além de nos levar a erros, e muitas vezes até afirmações ridículas, aleluia, a ignorância, ela rebaixa a obra do Criador e criando absurdos e heresias. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Nós vamos parar por aqui, amém? E semana que vem nós vamos estar tratando sobre salvação pelas obras, amém? Salvação pelas obras da CCB e também de outros grupos aí que também pregam salvação pelas obras, né? Que nós vimos aí em estudos anteriores, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão, em nome de Jesus.
Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias! Vamos estar nesta noite fazendo o apelo aos nossos, quem sabe aí, amigos da CCB que ouviram essa palavra hoje e tenho a certeza que Deus, aleluia, já está fazendo a obra na vida. Glórias a Deus, glória a Jesus, dos mesmos, amém? Até porque, meus irmãos, eu tenho familiares meus que pertencem à CCB, amém? Eu tenho um primo meu que é da CCB, ele já acho que já pertence à Congregação Cristã há quase 15 anos, amém? O nome dele é Marcelo, vamos orar para que Jesus venha salvar ele, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, vamos fazer o apelo nessa noite, amém? Você, meu querido amigo, minha querida amiga, que ainda não serve a Cristo, que não aceitou Jesus, hoje é a oportunidade da sua vida, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Pare de tudo que você está fazendo agora e repita comigo essas palavras dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa-me de todos os meus pecados que até aqui cometi. Reescreve meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a andar em fidelidade contigo até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Crente desviado, crente rebelde, é hora do conserto, é a oração do conserto. Pare o que você está fazendo agora e repita comigo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me conserto com o Pai, com o Filho e com o doce Espírito Santo de Deus. Me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi. Reescreve meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a ser um crente fiel e de santa doutrina, até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que participaram dessa primeira parte do estudo sobre Congregação Cristã do Brasil. Amém. Deus abençoe nosso querido irmão pastor Ademir Dia dos Santos. Deus abençoe nosso irmão Renato Gonçalves. Deus abençoe nosso irmão pastor Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe nossa irmã Maria Silva Miranda. Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Esdras. Deus abençoe. Aliás, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Meus parabéns pelos 1000 inscritos no canal do Defesa do Santo Evangelho. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, irmão Esdras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Auxiliar Zeredo. Deus abençoe nosso irmão Valdemir. Deus abençoe nossa irmã Jane Bloch. Deus abençoe, glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. A nosso irmão Auxiliar Zeredo. Deus abençoe, glórias a Deus, nosso irmão Valdemir. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus abençoe, glórias a Deus. A nossa irmã Leidiane Coelho, glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Maria Soledade. Deus abençoe a nossa irmã Janeide Maria Teixeira. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe também nossa irmã Neuvaíce. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe nosso irmão Hilton Gley. Glória a Jesus, glórias a Deus. Creio, esses são os irmãos que estão participando conosco. Deus abençoe também nossa irmã Adriele Santos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome daquele que vive. Deus abençoe também nosso irmão Adonias. Deus abençoe nosso irmão Carlos Alberto.
Deus abençoe nosso irmão. Aleluias. Deus abençoe também nosso irmão Alan. Deus abençoe também nosso irmão Pedro Ricardo. Deus abençoe, glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso irmão Josué. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Amém? Que Deus, Deus abençoe também nossa irmã Sônia Benjamin de Brito. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, minha irmã. Meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus. Quinta-feira, Rádio Louvor de Sião, a partir das 9h15, 9h30, vamos estar ao vivo, louvando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um dos irmãos. E sábado, também, o nosso último dia da nossa campanha. Glórias a Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Meus irmãos, assim que eu editar essa live, eu também vou estar colocando aqui o site da nossa rádio web, a Rádio Filho de Deus, aqui do Paraná. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Nossa rádio já está pronta. Glórias a Deus, glória a Jesus. Os irmãos abaixem o aplicativo Rádiosnet. Amém? Os irmãos vão lá digitar Rádio Filho de Deus Paraná. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Os irmãos digitam lá na Rádiosnet e estejam, aleluias, ouvindo, aleluias, os hinos de sã doutrina. Vamos estar também colocando ministrações da palavra de Deus, dos servos do Senhor aqui. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos estar colocando os melhores hinos de sã doutrina, hinos que também tocamos aqui na Rádio Louvor de Sião. Vamos ter também ali na Rádio Filho de Deus Paraná. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém? Os irmãos instalem o aplicativo Rádiosnet. Amém? Os irmãos vão ouvir a rádio lá. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu só vou entrar aqui, que eu quero colocar o site aqui, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Só um pouquinho. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, amém? Tá colocando aqui, é o www.ipfdparaná, né? .com.br. Amém? Este é o site da nossa rádio, meus irmãos, www.ipfdparaná.com.br. Baixe o aplicativo Rádiosnet, esteja ouvindo a nossa rádio web, amém? Rádio Filho de Deus, amém? Eu vou estar colocando o link da rádio, glórias a Deus, assim que eu editar esta live, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, vai estar ali, aleluias, na descrição desta live. Os irmãos entrem, aleluias, e estejam ouvindo os hinos de sã doutrina. Vamos estar colocando também pregações, ministração da palavra de Deus. Vamos ter também nosso espaço para testemunhos. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Os irmãos, aquilo que os irmãos receberam da parte do Senhor, os irmãos vão estar testificando ali na nossa rádio. Glórias a Deus, 24 horas por dia, aleluias, com o melhor da programação de hinos de sã doutrina. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege,
da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui no estado do Paraná. Lembrando que também na rádio web nós vamos estar em breve fazendo as orações, né, transmitindo ao vivo na rádio web, Rádio Filho de Deus daqui do estado do Paraná, as orações do pastor Eduardo Santos, diretamente da sede mundial das igrejas Pentecostal do Filho de Deus, ali em Aparecida de Goiânia. Vamos estar transmitindo, glórias a Deus, aleluias, em nome de Jesus, a oração do meio-dia, a oração das 18 horas e a oração da meia-noite. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmão Felipe Trigueiro, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Mais uma vez, quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui no estado do Paraná. Deus abençoe a todos e, permitindo Deus, semana que vem nós vamos concluir o estudo sobre a congregação cristã do Brasil. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.